dado. Perfeito, turma? Bom, turma, continuando, agora nós vamos ver a segunda forma, tá? A segunda forma de resolver soma e subtração com radicais. O interessante é sempre os radicandos serem iguais. Observe aqui, turma, que os radicandos são iguais, ó. O radicando aqui é 2, o radicando aqui é 2 e o radicando também é 2. E a outra forma também é que os índices também têm que ser iguais. Então, repetindo, para eu somar e subtrair radicandos, pessoal, radicais, tá? Os índices têm que ser iguais e os radicandos também têm que ser iguais. Então, observe aqui, ó, que nós podemos somar, tá? E subtrair, porque os índices são iguais e os radicandos também são iguais. Então, eu só posso somar se isso acontecer. Ou seja, tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando, tá? Então, vamos ver. Qual é a forma de resolver, então, professor? Nesse caso, na primeira forma, dava para extrair a raiz quadrada, né? Separadamente e depois somar. Aqui nesse caso, vocês estão percebendo que a raiz cúbica, na verdade, de 2, ó, a raiz cúbica de 2, a raiz cúbica de 2 e aqui também, ó, são números que vão ficar bem aproximados. Se nós formos calcular a raiz cúbica de 2, vai dar uma aproximação um pouco exagerada. Então, para não acontecer isso, tá? Para nós não calcularmos essa raiz cúbica, então nós vamos estar utilizando o quê? Do fator comum em evidência. O que é isso? Eu vou trabalhar apenas com os números que estão na frente dessa raiz. Observe que aqui, ó, não aparece, mas está subentendido que é 1. Então, nós vamos trabalhar apenas, turma, com os números que estão aparecendo na frente desses radicais. Então, como é que fica? Eu vou colocar entre parênteses, tá? Esses números, que vai ficar, então, 10 mais quem? Mais 4 menos 1. E do lado de fora, eu vou repetir a raiz. Nesse caso, como tem raiz cúbica de 2 aqui, como tem raiz cúbica de 2 aqui, e como tem raiz cúbica de 2 aqui, eu vou repetir a raiz cúbica de 2 lá do lado de fora. Ou seja, nós estamos colocando em evidência essa raiz cúbica de 2. Em evidência quer dizer o quê? Colocar em destaque. Então, estou colocando em destaque essa raiz. Então, nós vamos trabalhar com os números dentro do parênteses. Ó. Então, fica 10 mais 4, 14. 14 menos 1, 13. Então quer dizer que vai ficar 13 raiz cúbica de 2. Perfeito? Então, esse aqui, pessoal, já é o nosso resultado. Então, é dessa forma que nós vamos somar, tá? Somar radicais com o mesmo índice e com o mesmo radicando. Vamos observar esse exemplo aqui, ó, na letra B. Observe, turma, que 3 raiz de 5 nós não podemos somar com 2 raiz de 7. Por quê? Ó? Embora aqui esteja no mesmo índice, ó, índice 2 e índice 2, só que os radicandos, turma, são diferentes. Então, eu jamais posso somar a raiz quadrada de 5 com a raiz quadrada de 7, visto que os radicandos são diferentes. Perfeito? Só que aqui, ó, eu tenho raiz de 5 aqui, tá? E eu tenho menos 5 raiz de 5 aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar esses caras que têm o mesmo índice e que têm o mesmo radicando. Então, vamos separar. Como é que fica? Vamos ver como que fica aqui, ó. Vamos separar. Então, vai ficar 3 raiz de 5. Esse 3 raiz de 5 aqui, eu vou juntar com quem? Com menos 5 raiz de 5. Então, fica menos 5 raiz de 5. Certo? Agora eu vou trabalhar com a raiz de 7. Quem tem a raiz de 7? 2. Então fica mais 2 raiz de 7. Tá? Mais, ó, quem está na frente dessa raiz de 7 aqui, turma, é o número 1, tá? Então fica mais 1 raiz de 7, certinho? Mais 4 raiz de 7, tá certo? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar em evidência a raiz que aparece, tá? Aqui nesse caso a raiz que aparece é a raiz quadrada de 5. Então eu vou logo separar os números, né? Dos que acompanham essas raízes, né? Esses radicais. Então é 3 e menos 5. Então eu posso botar aqui, turma, 3 menos 5. Vezes quem? A raiz quadrada de 5. Certinho? Aí depois mais... Agora eu vou trabalhar com os números que acompanham, ó, a raiz quadrada de 7, que é o 2 mais 1
mais 4. E do lado de fora, turma, eu vou colocar a raiz que aparece, ó, que nesse caso é a raiz quadrada de 7. Perfeito? Então fica aqui, ó, raiz quadrada de 7. Show de bola? Agora nós vamos trabalhar aqui, ó, 3 menos 2, 3 menos 5, menos 2. Menos 2, raiz de 5, tá? Mais 2 mais 1, 3, 3 mais 4, 7. Então ficou 7, raiz quadrada de 7. Olha só, turma, que coisa interessante. Nós chegamos nesse resultado, perfeito? Observe que nós não podemos mais continuar somando esses dois radicais. Por quê? Porque ó, aqui é a raiz quadrada de 5 e aqui é a raiz quadrada de 7. E nós já sabemos que para eu somar tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Aqui tem o mesmo índice, ó. O índice é 2 e aqui o índice é 2. Só que o radicando, ó, os radicandos são diferentes. Então nós não podemos mais somar, perfeito? Então o resultado, turma, acaba bem aqui, ó. Certinho? Vamos fazer essa daqui agora. Observe, ó, que nessa letra C nós temos a raiz quadrada de 18 e aqui nós temos a raiz quadrada de 50. Então a condição é que os índices sejam iguais, ó. Aqui o índice é 2, aqui o índice é 2. Perfeito, até aqui tudo bem. Só que os radicandos são diferentes. Como os radicandos são diferentes, nós temos que fazer com que eles fiquem iguais. Ah, professor, então nesse caso, como que eu faço para eles ficarem iguais? Aí nós vamos lembrar lá da fatoração, não é verdade? Ah, professor, então quer dizer que eu vou ter que fatorar o 18 e fatorar o 50. Olha só, fatorando o 18, turma, nós podemos perceber, ó, que o 18 sendo fatorado vai dar como aqui, ó, dá por 2, né? Porque é par. Aí, ó, dá por quanto aqui? Dá 9, né? 9 não dá mais dividir por 2. Então vai ser por 3. Então, 9 dividido por 3 é 3. 3 é primo, dá para dividir por ele mesmo, que dá 1. Então ficou, ó. Vamos conferir os fatores? Vai ficar então, ó. Observe que eu tenho 3 vezes aqui, 2 vezes o 3, ó. 3 vezes 3. Então nós podemos reescrever como sendo 3 ao quadrado, não é verdade? Vezes esse 2 aqui, ó. Repete. Então a mesma coisa eu vou fazer com 50, turma. Então o 50 vai ficar como? Vai ficar 50. Eu vou simplificar, eu vou fatorar por 2, tá? Que dá quanto? Dá 25. 25. Então dá para dividir por 2? Não. Por 3? Também não. Então vou pegar o próximo primo, que é 5. Então 5 dividido por 5 dá 1. Perfeito? Vamos conferir os fatores, ó. 5 vezes 5, 25. É a mesma coisa de 5 ao quadrado. Vezes quem? 2. Então repito 2. Perfeito? Então eu vou trabalhar com esses dois produtos aqui, ó. Tá bom? Eu vou substituir aqui agora, turma, ó. Vamos observar aqui, ó. A raiz quadrada de quem? De 18. 18 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 2. Vamos botar aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 2. Aí eu vou somar. Somar com quem, turma? Com a raiz quadrada de 50. O 50 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 2. Vai ficar 5 ao quadrado vezes 2. Certinho? Agora, turma, aqui vai ser o pulo do gato, ó. Como aqui o índice é 2, e nós podemos, ó, lembrar daquela propriedade que eu posso simplificar, ó, esse 2 do índice com esse 2 do expoente, então esse 3 aqui, turma, ele vai sair da raiz. Então fica 3 raiz quadrada de 2. Então esse 2 aqui ele vai continuar na raiz. Então fica 3 raiz de 2, certinho? A mesma coisa aqui, ó, como o índice aqui é 2 e o expoente também é 2, eu posso, ó, simplificar. Então esse 2 aqui, ó, vai sair. O 5, na verdade, vai sair. E esse 2 aqui, pessoal, vai ficar. Então fica 5 fora, tá? O 5 fica fora e o 2 fica dentro da raiz. Olha só que coisa interessante, pessoal. Observe que agora, ó, tá no mesmo índice, tá? E tá no mesmo radicando. Então como é que fica? Eu vou somar os números, ó, que fica do lado da raiz, 3 mais 5. Então fica 3 mais 5, e eu vou repetir do lado de fora a raiz, certinho? Vou colocar em evidência. Então fica assim. Ou seja, o resultado final vai ser quem? 3 mais 5, 8. 8 raiz quadrada de 2. Olha só que coisa legal. Então é dessa forma, pessoal, que nós fazemos para somar radicais, tá? Se não tiver no mesmo radicando, eu vou dar um jeito de simplificar, como eu mostrei para vocês aqui, ó.